Olá! Quero conversar com você sobre um assunto que vai fazer toda a diferença. Dizem algumas pessoas que nós passamos aproximadamente um terço da nossa vida nessa atividade, e é o sono. Pois bem, caso você tenha algum problema pontual, específico, orgânico, sugiro fortemente que você procure um médico para fazer um acompanhamento do seu caso. Hoje falaremos aqui em linhas gerais de 3 causas ou de 3 coisas que nós podemos fazer para que nosso sono tenha um ganho de qualidade. Primeira delas, vamos lá. Mantenha um horário regular. Isso mesmo. Algumas pessoas elas acordam no meio de semana para ir trabalhar aproximadamente ali 4 ou 5 horas da manhã e de repente elas gritam assim: "Eba, sextou!" E aí chega no sábado elas vão acordar 9, 10 ou 11 horas para dizer o seguinte: "Agora eu preciso descansar." Qual é o problema disso? O problema é que o nosso corpo ele é muito inteligente. E ele foi feito para ser, entre aspas, como se fosse uma máquina. E ele precisa ser regrado. Nós temos 2 hormônios, o primeiro deles é a melatonina, e não tem como falar de sono sem citar esse hormônio. Esse hormônio nos ajuda a ter um sono de qualidade. E em contrapartida nós temos o outro que é o cortisol, que nos faz despertar. E a grande questão é, de acordo com a revista Chronobiology International, quando nós não temos uma regularidade nesse ciclo do nosso sono, algumas coisas começam a acontecer. O primeiro deles, vai cair a qualidade. Como eles colocam, vai ter um sono que vai ser pior. Um sono aquele que não é o reparador, aquele que não nos descansa, necessariamente. Outra coisa que acontece também é uma sonolência diurna. E por que isso é problemático? Algumas pessoas, inclusive, têm alguns acidentes de trabalho, alguns acidentes domésticos e também acidentes de trânsito. É aquela piscadinha. A hora que vê, alguma coisa negativa acontece. Então, mantenha a regularidade. Outra coisa que acontece também, algumas mudanças, alguns problemas metabólicos. E sim, pode acontecer de pessoas perderem muito peso, mas também ganharem. Passando aqui para uma segunda parte, nós podemos também pensar na questão da exposição à luz. É isso mesmo. Hoje em dia, na geração tecnológica que nós temos, de nossos celulares, tablets, computadores, TVs, acaba sendo inimigo, porque nós ficamos muito tempo expostos a isso. E dirá você então que trabalha com o seu computador, que trabalha com o seu celular, aí depois chega em casa e vai querer ver alguma coisa em uma plataforma, em alguma rede social, cuidado! Porque essa luz ela pode te roubar dessa qualidade do sono. Exatamente porque nós temos algumas fases quando nós pegamos no sono. Um sono um pouco mais leve, um sono um pouco mais pesado, depois um sono mais leve, e vamos então para o nosso despertar. E o que acontece então, essa exposição à luz, ela vai levar-nos a ter uma dificuldade com a liberação de um hormônio. Esse hormônio que nós falamos agora, lembra? É difícil nós falarmos de qualidade do sono sem lembrarmos da melatonina. Mas uma pessoa então que ela faz ali, que ela usa muito, que ela é muito exposta a essa luz, desregula tudo. Desregula a sua qualidade do sono. Então ela não vai conseguir se desenvolver de forma legal durante o dia. Mas o contrário também é verdadeiro. Ou seja, uma pessoa que logo pela manhã é exposta, ou seja, ela acorda ali com a luz natural, com a luz do sol, sabe o que acontece? Nosso corpo então ele vai sofrendo alguns ajustes. É como se ele fosse avisado: olha, agora é o momento de você despertar. Então isso é muito bom. Tome cuidado com o excesso de telas, porque isso pode te prejudicar. Talvez você nem saiba disso. E uma última por enquanto, mantenha um ambiente agradável, um ambiente propício para que você consiga pegar no sono. E aí eu não sei se eu posso dizer que é uma regra, mas é uma regra. É interessante você ter um quarto que ele vai ser escuro, silencioso e fresco. Escuro, silencioso e fresco. Por que a escuridão? Exatamente, voltando para esse hormônio.
Veja você, ele aparece nos 3 degraus que nós estamos dizendo aqui, porque ele é muito importante. Então, quando nós estamos num lugar que é escuro, aumenta a produção de melatonina. Um ambiente silencioso é aquele que não vai nos permitir ficar tendo micro despertares ao longo da noite. Tente fazer, se você tiver uma condição, algum tipo de isolamento acústico. Às vezes nós somos acordados durante a noite com algum carro que passa com som alto, algumas coisas que são inevitáveis, então nós precisamos investir, pensarmos em algumas estratégias para que a gente consiga dormir melhor. E também, por último, fresco. Um quarto entre 18 e 21 graus. Por quê? Porque quando a temperatura do nosso corpo começa a cair, isso privilegia um sono de qualidade durante a noite. Mas e aí? Qual dessas 3 coisas você tem uma dificuldade maior para manter um sono de qualidade? Como tem sido o seu dia? Um dia de muita energia, de muita disposição, de muita criatividade, ou você já acorda cansado? É claro, a gente poderia falar de muitas outras coisas que também suprimem a qualidade do nosso sono. Se você quiser, deixe nos comentários aí para a gente fazer a parte 2 desse vídeo. Entenda, nós passamos uma boa parte do nosso tempo repousando. E se não tiver essa qualidade, o que vai acontecer? Compromete também a nossa jornada, a nossa vida. E essa vida intencional que tem tudo a ver com o canal Envelhecendo com Propósito. Muito obrigado por assistir até aqui. Novamente digo, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixa aí o seu like e especialmente faça o seu comentário, sugerindo, tirando dúvidas, fazendo correções e comentários. Ok? Muito obrigado e envelheça com propósito.